Eu sabia que meu corpo estava mudando, mas nunca imaginei que a minha vida também se transformaria assim. Olhei para o espelho e, por um segundo, me perguntei quem estava olhando de volta para mim. Os cabelos mais grisalhos, as pequenas linhas no rosto que antes não estavam ali. Eu tinha 35 anos e o peso da rotina me esmagava mais do que qualquer expectativa. O que aconteceu com a mulher que sonhava, que acreditava em amor, em paixão, que se entregava sem medo? Onde ela se escondeu? Com cada xícara de café tomada em silêncio, com cada hora passando sem que eu me permitisse sequer pensar em outra coisa, o vazio se tornava mais profundo, mais sufocante. Minha vida, que antes parecia plena, agora parecia não passar de uma réplica das escolhas que fiz no passado. Uma prisão feita de segurança, do tipo de vida que os outros esperavam de mim. Mas então, ele apareceu novamente. Era um homem do passado. Um daqueles que a gente tenta esquecer, mas que volta quando menos se espera. Ele me olhou como se soubesse exatamente o que estava acontecendo dentro de mim, como se tivesse uma chave para todas as portas que eu havia fechado à força. O sorriso dele era o mesmo, aquele sorriso cheio de promessas e segredos, capaz de fazer qualquer mulher desviar o olhar e se perder. Eu queria odiá-lo por isso, por me fazer sentir mais vulnerável do que eu estava disposta a admitir. Mas a verdade era que ele tinha esse poder sobre mim, um poder que ele nunca soubera e que agora, de repente, parecia impossível de ignorar. Quando ele falou meu nome, tudo ao meu redor desapareceu. Não havia mais o som da rua lá fora, nem a leve brisa que entrava pela janela entreaberta. Tudo o que eu podia ouvir era ele, o som da sua voz, baixa e familiar, me dizendo que precisava conversar. Eu sei que te machuquei, disse ele, e aquelas palavras que eu imaginava ter enterrado há tanto tempo me atingiram como uma onda. Eu estava parada, sem saber o que fazer, sem saber como reagir. Meu coração acelerou e por um momento me senti como se estivesse novamente naquela época, quando o amor parecia mais fácil, mais possível. Mas não era mais fácil. Não era mais possível. Era apenas medo. Medo de me entregar de novo. Medo de ser arrastada por algo que eu sabia que não tinha controle. Mas ele não ia embora. Ele estava ali, diante de mim. E a vida que eu tinha tentado construir em segurança se desmoronava com a simples promessa não dita de que ele voltaria a me fazer sentir. Eu tentei afastá-lo, tentei ignorar o brilho em seus olhos, aquela familiaridade que eu tinha escondido em algum lugar dentro de mim. Mas ele não cedia. Cada palavra que ele dizia parecia um convite para reviver algo que eu já tinha decidido não lembrar mais. E, no entanto, ali estava ele, como uma porta entreaberta que eu não conseguia deixar de olhar, mesmo sabendo que nada além de escuridão estava do outro lado. A cada encontro casual, uma conversa, um olhar rápido, um toque leve, eu sentia a parede que eu tinha erguido ao redor do meu coração começar a rachar. Eu não queria me deixar levar. Não queria de jeito nenhum repetir os erros do passado. Mas havia algo nele que me desarmava, algo que eu não conseguia ignorar, mesmo que meu instinto me dissesse para fugir, para manter a distância. Mas como fugir de algo que já estava dentro de mim, algo que eu havia amado sem reservas, mas que agora parecia impossível de reencontrar? A verdade é que ele me fez promessas, não com palavras claras, mas com gestos sutis, com aquele olhar profundo, cheio de saudade e culpa. Ele me disse que estava diferente, que havia mudado, que havia aprendido a lição. Eu não sabia o que acreditar. Como confiar em alguém que já tinha partido antes? Como acreditar que ele estava ali para ficar, quando todo o meu ser estava gritando para me proteger, para não me deixar ser puxada para o turbilhão novamente? Ele falava sobre o tempo perdido, sobre os anos que nunca poderiam ser recuperados, mas havia algo na maneira como ele falava que parecia uma desculpa, mais do que uma explicação. Eu sentia o peso das palavras dele,
mas também sentia o peso das minhas próprias dúvidas. Eu queria acreditar nele, queria que fosse verdade, mas o medo me paralisava. A cada dia que passava, me vi mais envolvida. Comecei a questionar minhas próprias escolhas, minhas decisões, o quanto eu havia me fechado para o amor, o quanto eu realmente queria mudar. Como ele poderia me fazer sentir tanto? Como alguém que havia me ferido tanto ainda tinha esse poder sobre mim? Mas por dentro, havia uma verdade que eu não podia ignorar. Eu ainda o amava. Não de uma maneira idealizada como da última vez. Era um amor mais profundo, mais maduro, talvez, mas também mais confuso, mais carregado de medo e insegurança. E mesmo assim, não conseguia afastá-lo. Ele ainda ocupava um espaço em mim, e isso me aterrorizava. Eu sabia que estava em uma encruzilhada que as decisões que tomasse a partir daquele momento poderiam mudar o rumo da minha vida. Ele estava ali, à minha frente, tentando me convencer de que desta vez seria diferente. Mas eu estava com medo, tão profundamente aterrorizada de me entregar de novo, de me expor a algo que poderia me destruir mais uma vez. O que fazer? Seguir em frente e tentar de novo, ou manter os muros que eu construí com tanto esforço? Eu me vi perdida em meio àquelas duas possibilidades, sem saber qual delas escolher. Eu não sabia mais o que fazer. Cada vez que ele aparecia, eu me via mais confusa, mais perdida. O tempo entre nossos encontros ficava mais curto, a distância entre nós mais tênue. Eu tentava me convencer de que estava no controle, de que não havia nada que ele pudesse dizer ou fazer para mudar o que eu já havia decidido. Mas o problema era que eu já não sabia mais qual era a minha decisão. Ele parecia ter esse poder sobre mim, esse poder de me fazer questionar tudo o que eu acreditava ser verdade sobre o amor, sobre a dor, sobre o perdão. Como ele conseguiu isso? Como conseguiu fazer com que eu esquecesse a dor que causou? Como ele conseguiu fazer com que eu, de alguma forma, acreditasse que ele realmente estava ali para ficar? O momento de decisão chegou sem aviso. Eu estava em casa, sozinha, com o telefone em minhas mãos. Ele havia me ligado mais cedo, dizendo que precisava conversar, que queria me ver. Eu sabia que aquele momento chegaria. Eu sabia que ele não ia desistir de tentar. E também sabia que eu, em algum lugar profundo dentro de mim, ainda queria ouvir o que ele tinha a dizer. Mas, ao mesmo tempo, eu temia que aquele fosse o momento em que ele finalmente me deixaria outra vez, sem explicações, sem palavras. Era o medo do abandono que sempre esteve comigo. Esse monstro silencioso que se escondia nas sombras de cada escolha que fiz, de cada relacionamento que tentei iniciar. Eu olhei para o telefone por mais tempo do que o normal, meu dedo pairando sobre a tela. Senti o coração apertado no peito, o pulso acelerado, e por um momento me perguntei se seria capaz de suportar mais uma dor. Mas ao mesmo tempo havia uma voz interna, quase sussurrando, me dizendo que eu estava pronta para fazer a escolha mais difícil da minha vida. Era a escolha de acreditar nele, de deixar os medos de lado, de finalmente dar a ele a chance de provar que podia ficar. Mas também era a escolha de me dar uma chance de amar de novo, sem medo, sem reservas. Eu sabia que isso significava me abrir para a dor, mas também sabia que a dor fazia parte do amor, que sem ela não havia crescimento, não havia conexão verdadeira. E então, sem mais hesitar, apertei o botão de chamada. Quando ele atendeu, sua voz soou suave, mas havia algo ali, uma expectativa, um desejo sincero, que fez com que todas as minhas dúvidas se dissolvessem por um momento. Ele não perguntou como eu estava. Ele não fez promessas vazias. Ele simplesmente disse: eu estou aqui e eu não vou mais fugir. Eu sei o que você teme, mas se você me deixar, eu vou ficar. Eu prometo. E naquele instante, as palavras dele, simples e diretas, mexeram comigo de uma forma que eu não podia ignorar. A promessa de não fugir, a promessa de estar presente,
Foi isso que eu precisava ouvir. Não porque ele era perfeito, mas porque ele estava disposto a enfrentar os medos dele e os meus, juntos. Eu sabia naquele momento que algo estava começando a mudar, que essa era a minha oportunidade de recomeçar, de finalmente dar uma chance a esse amor que eu tinha guardado por tanto tempo. Com a voz trêmula, mas decidida, eu respondi: eu estou disposta. Eu não vou mais fugir também. E, no instante em que aquelas palavras saíram da minha boca, eu senti uma leveza. Não era uma garantia de que tudo seria fácil, mas era o começo de algo que pela primeira vez parecia genuíno. Ele não ia mais fugir. E eu, finalmente, estava pronta para ficar. As semanas seguintes foram marcadas por uma estranha mistura de aproximação e distância. Ele estava ali, sempre presente, tentando mostrar que realmente havia mudado, que a promessa de não mais fugir era algo sério, mas por dentro eu não conseguia evitar a sensação de que ele ainda estava se mantendo à margem, protegendo-se. Não podia ser só eu. Eu precisava saber que ele também estava disposto a se entregar completamente, sem barreiras, sem medos. E eu me vi cada vez mais dividida entre acreditar em sua transformação e a insegurança de ver sinais de que ele ainda carregava fantasmas do passado. As conversas que antes fluíam com facilidade começaram a ser interrompidas por silêncios desconfortáveis. O olhar dele, por vezes, se desviava, como se algo dentro dele estivesse lutando para sair, mas ele não queria que eu visse. Eu podia sentir o peso de tudo o que não era dito, e isso me incomodava de um jeito que eu não conseguia explicar. Eu queria que ele fosse completamente transparente, queria ver nele a certeza de que ele estava realmente disposto a não voltar atrás, a não se esconder. Mas enquanto ele falava, havia algo em seu tom, um leve vacilo, que fazia meu coração apertar de ansiedade. Ele começou a se afastar aos poucos, não com palavras, mas com atitudes pequenas, como se estivesse com medo de se perder mais uma vez. Eu sabia o que isso significava. Ele estava recuando, não por maldade, não porque queria me machucar, mas porque o medo ainda era mais forte que a vontade de seguir em frente. E nesse momento, eu me vi diante de um dilema. Eu queria acreditar nele, queria acreditar nas promessas que ele me fez, mas ao mesmo tempo, tinha medo de me abrir totalmente, de me entregar ao amor novamente, apenas para ser deixada para trás, como na última vez. As semanas se passaram e as conversas tornaram-se mais espaçadas. O sorriso dele, que antes parecia tão fácil e seguro, agora estava tenso, como se ele estivesse se esforçando para manter uma fachada. Eu sabia que ele tentava, mas o que me frustrava era, sim, a sensação de que ele ainda estava com um pé atrás, que havia uma parte dele que se recusava a se abrir completamente, a se entregar sem medo. Eu começava por me questionar se o que estávamos construindo era sólido o suficiente para enfrentar a vida que eu queria, ou se ele ainda estava preso ao passado, incapaz de se comprometer de verdade. Foi numa noite, depois de um jantar tranquilo, quando tudo veio à tona. Ele havia ficado quieto durante boa parte da refeição, olhando para o prato com um brilho distante nos olhos. Eu o observava em silêncio, tentando entender o que estava acontecendo com ele, até que finalmente ele me olhou, como se tivesse tomado coragem para falar. Eu estou tentando, ele disse, com a voz quase inaudível. Mas ainda é difícil, para mim. Aquela simples frase foi como um soco no estômago. Não porque fosse uma surpresa, mas porque eu já sabia. Sabia que ele estava lutando contra algo dentro de si, algo que não conseguia me mostrar. Difícil? Eu perguntei, sentindo a tensão aumentar entre nós. Difícil como? A resposta dele foi vaga, evasiva. Ele falou sobre o medo de se machucar, de falhar de novo. E com isso, eu entendi que ele ainda não tinha feito o trabalho de se perdoar, de se libertar das correntes do passado. Eu sabia que a mudança dele não viria de um dia para o outro,
Mas ouvir isso me fez perceber que talvez eu estivesse esperando mais do que ele poderia oferecer naquele momento. Naquele instante, uma parte de mim quis desistir. Quis dizer que estava tudo bem, que eu entendia que não podia esperar mais dele. Mas ao invés disso, eu perguntei o que ele precisava de mim, o que ele esperava de mim, como poderia ajudá-lo a superar os medos que ainda o seguravam. E foi aí que ele finalmente se abriu, um pouco mais. Ele me contou sobre as falhas que carregava, os erros que não conseguia esquecer, o medo de se entregar e ser rejeitado de novo. Ele estava lutando contra um inimigo invisível, um medo que o paralisava a cada passo que dava para se aproximar de mim. E naquele momento, eu percebi que o que ele mais precisava não era apenas do meu apoio, mas da minha paciência. A verdade era que ele não tinha fugido de mim, mas de si mesmo, de suas próprias inseguranças. Eu fiquei ali, ouvindo-o com atenção, sentindo um misto de compaixão e frustração. Eu o amava, mas ao mesmo tempo eu me via perdendo o controle da situação, esperando algo que ele ainda não estava pronto para me dar. E isso me machucava de um jeito sutil, mas constante. A cada palavra dele, eu me via mais afastada, mais distante do amor que eu esperava, da promessa que ele tinha feito. E naquele momento, a dúvida cresceu ainda mais. Será que ele algum dia estaria pronto? Será que eu poderia continuar a esperar por alguém que ainda não estava disposto a se libertar do seu próprio passado? Ou seria esse um amor que, por mais genuíno que fosse, nunca chegaria à profundidade que eu ansiava? Eu sabia que ele não estava pronto para o que eu precisava dele. O tempo, as conversas, os pequenos gestos, tudo isso não parecia ser suficiente. Eu queria vê-lo livre, sem medo, disposto a dar-se completamente. Mas ele ainda estava preso, ainda não conseguia se livrar daquelas correntes invisíveis que o mantinham afastado, mesmo quando ele estava perto de mim. E isso estava me consumindo. Cada dia que passava, eu me perguntava se ele realmente queria estar ali, se ele estava tão disposto quanto eu a construir algo real, ou se tudo aquilo era apenas uma tentativa dele de se convencer de que ainda tinha a capacidade de amar. Eu me vi perdendo a paciência, mesmo sabendo que o amor não deveria ser apressado. Mas a dúvida começou a pesar sobre mim, e o medo de que minha vulnerabilidade fosse em vão me fez pensar que talvez eu tivesse que seguir sozinha. Foi em um daqueles dias em que ele se afastou de novo, sem explicação, sem palavras, que eu decidi confrontá-lo. Eu não podia mais viver nessa incerteza, na montanha-russa emocional em que ele me colocava. Naquele dia, eu estava sentada na sala, esperando quando ele finalmente apareceu. Ele estava visivelmente cansado, com os olhos que denunciavam noites mal dormidas e pensamentos não resolvidos. Quando ele entrou, o silêncio entre nós foi quase insuportável. Eu sabia o que estava por vir, e ele também sabia. Eu não posso mais viver assim, eu disse sem rodeios. Ele me olhou, surpreso, como se não esperasse que eu fosse colocar tudo em palavras tão diretas. Você diz que não vai mais fugir, mas você continua a se afastar. Eu preciso saber se você realmente está aqui, se você realmente quer ficar. A tensão no ar cresceu ainda mais. Ele se sentou na cadeira em frente a mim, mas não disse nada. A expressão dele era de arrependimento, mas também de desespero. Ele queria que eu acreditasse nele, mas eu não sabia mais se podia. Então, ele fez o que eu não esperava. Ele se levantou e caminhou até a janela. Olhou para fora sem realmente ver nada, e depois virou-se para mim com um olhar mais profundo do que qualquer coisa que já tinha visto nele. Eu sei que te machuquei, ele começou, sua voz firme, mas carregada de uma sinceridade que eu não conseguia ignorar. Eu prometi que não ia mais fugir, e mesmo quando pareço estar me afastando, estou aqui. Eu só preciso de mais tempo para me encontrar, para me permitir ser o homem que você merece. Ele se aproximou de mim, e pela primeira vez não havia barreiras.
Ele estava vulnerável, aberto, disposto a ser real, sem máscaras. Eu olhei para ele e senti o peso de suas palavras. Era como se ele estivesse finalmente entregando a verdade para mim, sem mais desculpas. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia o medo crescendo dentro de mim. Eu sabia que o tempo de espera estava acabando. A minha paciência estava chegando ao limite. Eu não queria mais ser a mulher que esperava o amor de alguém que não sabia se queria dar a ela. Eu queria o amor inteiro. O amor sem hesitações, sem inseguranças. E naquele momento, percebi que, por mais que amasse aquele homem, eu também precisava me respeitar. O que ele me oferecia não era o suficiente para preencher o vazio que eu sentia. Eu precisava de mais. Eu precisava de certezas. Eu não posso esperar por você para sempre, eu disse com a voz firme, apesar da dor que me consumia. Eu preciso de algo mais, algo que seja real. Eu preciso saber que você vai ficar de verdade, sem mais hesitações. Ele ficou em silêncio por um longo momento, olhando para mim, como se estivesse absorvendo cada palavra, cada emoção que eu estava colocando para fora. O silêncio se estendeu entre nós, mais pesado do que qualquer conversa que já tivéssemos tido. Eu não sei o que mais eu posso te oferecer, ele disse, a voz quebrada, mas sincera. Mas se você me der mais uma chance, eu vou te mostrar que estou aqui para ficar. Foi o momento que eu sabia que mudaria tudo. Ele estava pronto para se comprometer, mas eu também sabia que essa decisão não dependia apenas dele. Dependia de mim. Eu estava disposta a dar mais uma chance, mas, ao mesmo tempo, eu precisava de algo mais do que palavras. Eu precisava de ações. Eu precisava de confiança. E naquele momento, percebi que o futuro de nós dois não estava mais em suas mãos, mas nas minhas. Eu poderia continuar acreditando na promessa dele ou dar um passo para trás e me proteger do que poderia me magoar novamente. Eu não sabia o que esperar daquele momento. As palavras que ele me dissera ainda estavam ecoando em minha mente, mas algo havia mudado. Eu já não tinha mais dúvidas sobre o que ele sentia por mim. Eu não tinha mais dúvidas sobre o que o amor dele representava. Mas mesmo assim, havia uma sensação de inevitabilidade, como se estivéssemos em um caminho que não podia ser desfeito. Ele prometeu que não iria mais fugir, mas havia algo em seus olhos que me dizia que as palavras eram apenas o começo. A verdadeira mudança precisaria vir de suas ações, de sua disposição em se entregar de verdade, sem mais reticências. O silêncio entre nós dois era pesado, mas também carregado de um tipo de entendimento que não precisávamos expressar verbalmente. Ele estava ali, à minha frente, com os olhos sinceros, sem as defesas que costumava levantar, sem as palavras de desculpa que costumava oferecer. Era como se ele tivesse finalmente se mostrado, não mais como o homem com medo do amor, mas como alguém que estava disposto a abraçar a vulnerabilidade, a fragilidade, de ser realmente visto. A escolha dele de ficar, de não fugir, me trouxe algo mais importante do que qualquer palavra. A confiança de que ele estava disposto a ser diferente, a ser o homem que ele sempre soubera que poderia ser, ao meu lado, M. Mas eu também sabia que essa decisão não seria fácil. Eu vi nas suas ações, nas pequenas atitudes, que ele ainda estava lidando com seus próprios fantasmas. O medo de falhar de novo, estava visível em seu olhar, mas havia algo mais ali. Algo que me dizia que ele estava pronto para enfrentar esses medos, não porque sabia que tudo daria certo, mas porque finalmente estava disposto a tentar. E talvez fosse essa a maior prova de mudança. Ele não estava mais fugindo. Eu, por minha vez, também sabia que não poderia mais manter um pé fora dessa história. Eu tinha que me entregar de coração, sem olhar para trás, sem me resguardar atrás de muros. O medo ainda existia, mas a vontade de viver o presente, com ele, me dava mais força do que a dúvida. Os dias que se seguiram à nossa conversa se desdobraram como uma espécie de dança silenciosa entre nós dois. Ele estava ali,
dia após dia, mostrando com suas atitudes que as promessas feitas não eram vazias. Não era apenas o fato de ele estar presente fisicamente, mas a maneira como ele se entregava, se permitia, sem as defesas que antes usava. Eu via o quanto ele estava disposto a mudar, e isso me trazia uma sensação de alívio e, ao mesmo tempo, uma crescente ansiedade. Porque por mais que eu quisesse acreditar que tudo estava diferente, parte de mim ainda temia o que poderia acontecer a seguir. Mas ao olhar para ele, algo dentro de mim se acalmava. Ele estava ali, verdadeiramente ali, como nunca antes. No entanto, havia momentos em que, mesmo com toda a sinceridade de suas ações, a sombra do passado ainda se estendia sobre nós. Pequenos detalhes, como um olhar desviado ou uma hesitação ao tomar uma decisão importante, me faziam duvidar. Eu sabia que ele estava fazendo o seu melhor, mas algo me dizia que ele ainda estava lutando contra seus próprios medos e inseguranças. E, no fundo, uma parte de mim também estava lutando. Lutar para não me fechar novamente, lutar para não cair na tentação de me proteger, de voltar para o conforto da solidão que conhecia tão bem. Mas eu sabia que não podia. Eu sabia que se eu realmente quisesse viver o que estava começando a florescer entre nós, eu teria que me abrir de coração, sem mais hesitação. Em uma dessas noites, depois de uma discussão pequena sobre um plano de viagem, ele parou na porta do meu apartamento, com os olhos mais intensos do que nunca. Ele parecia cansado, como se as palavras que estavam prestes a sair precisassem ser ditas há muito tempo. Eu sei que você sente que eu ainda estou distante, mas eu não quero mais ser esse cara, ele disse com a voz rouca, como se a confissão fosse um peso que ele carregava há muito. Eu olhei para ele e, pela primeira vez, percebi que a distância não estava mais entre nós. Ela estava dentro de mim, na minha hesitação, no meu medo de me entregar completamente. Eu sei, respondi com a voz suave, mas firme. Mas o que você vai fazer com isso? Com esses medos? Ele olhou para mim, por um momento sem falar, e a dor que se refletia em seus olhos fez meu peito apertar. Mas ele não desviou o olhar. Ele não se afastou. Foi nesse momento que percebi que a verdadeira transformação estava acontecendo. Não era apenas sobre ele ou sobre mim, era sobre nós dois, sobre o que estávamos dispostos a dar, a construir. Ele estava me oferecendo algo que nunca pensei que fosse possível. A promessa de ser vulnerável, de ser verdadeiro, não porque sabia que seria perfeito, mas porque estava disposto a enfrentar suas falhas, suas inseguranças e ainda assim estar ali, ao meu lado. Eu olhei para ele e vi um homem diferente. Não o homem que tinha fugido antes, mas alguém que estava ali, pronto para enfrentar os medos, pronto para assumir a responsabilidade de ser alguém melhor. Eu estou aqui, ele disse com os olhos fixos nos meus, e vou ficar, não importa o que aconteça. Não havia mais promessas vazias em suas palavras, apenas a sinceridade da decisão tomada. E naquele momento, senti algo dentro de mim mudar. Eu sabia que também tinha que tomar uma decisão. Se eu quisesse o futuro que começava a se abrir diante de nós, eu também precisaria me entregar, também precisaria aceitar o risco de falhar. E com um suspiro profundo, eu fiz isso. Eu dei o próximo passo. Sem mais medos, sem mais não houve fogos de artifício, nem declarações grandiosas. Não houve promessas enfeitadas nem juras de amor eterno. Houve apenas a realidade nua e crua de dois corações que escolheram ficar, mesmo sabendo que o caminho seria imperfeito. Foi naquela manhã cinzenta, sem glamour, sem testemunhas, que compreendi de vez o que significava amar alguém. Eu o observei preparando o café, com a camisa amassada e os cabelos desalinhados, e percebi. Não era a promessa de que ele nunca me faria sofrer que importava, mas o simples fato de ele estar ali, sem fugir, sem se esconder, sem tentar ser algo além do que realmente era. Eu me aproximei devagar, como quem sabe que está pisando em solo sagrado,
e toquei sua mão, sentindo a firmeza tranquila de quem escolheu ficar. Ele me olhou, e naquele olhar havia tudo o que palavras nunca seriam capazes de traduzir. A luta interna, a decisão consciente, a coragem de ser imperfeito e ainda assim digno de amor. Eu sorri, não aquele sorriso forçado que usei tantas vezes para mascarar minha insegurança, mas um sorriso novo, leve, verdadeiro. Era como se naquele pequeno gesto estivéssemos selando um pacto silencioso, o de enfrentar juntos os dias bons e os ruins, os medos e as vitórias, sem mais fugas, sem mais desculpas. Não era mais sobre perfeição, sobre controle, sobre garantias. Era sobre a escolha diária de confiar, de acreditar, de se doar. E naquele momento, eu sabia que estava exatamente onde deveria estar. As dores do passado ainda existiam, assim como os medos, mas agora eles não nos definiam mais. O amor não nos prometia imunidade contra a dor, mas nos dava a coragem de enfrentá-la juntos. E essa era a diferença entre o que fomos e o que nos tornamos. Não era a ausência do medo que nos fortalecia. Era o compromisso de seguir mesmo com o medo. Ele se aproximou sem pressa e me envolveu em seus braços com uma delicadeza que parecia carregar todas as promessas que um dia me haviam sido quebradas e agora estavam sendo reconstruídas uma a uma. Ali, naquele abraço silencioso, entendi de forma plena: o amor venceu. Não porque era perfeito, mas porque escolhemos ficar. Escolhemos acreditar. Escolhemos amar com todas as falhas, com todas as cicatrizes e apesar de tudo. E pela primeira vez, depois de muito tempo, meu coração não se sentia em guerra. Sentia-se em paz. Os meses se passaram como quem vira as páginas de um livro bem lido, com respeito, com carinho, com a consciência de que cada capítulo, bom ou ruim, era essencial para construir o que éramos agora. A vida seguiu, com seus altos e baixos, seus dias de sol e suas tempestades. Mas algo dentro de nós permaneceu inabalável. Não era a ilusão de perfeição que nos mantinha juntos, nem a esperança de dias sem dor. Era a escolha simples e silenciosa de continuar caminhando lado a lado, mesmo quando os passos se tornavam pesados. Houve dias em que as palavras falharam, dias em que os velhos medos sussurraram de novo em nossos ouvidos, tentando reabrir feridas que havíamos fechado com tanto esforço. Mas nesses dias, não escolhemos o silêncio amargo, nem o afastamento. Escolhemos a presença, a conversa, o toque firme que dizia sem palavras: eu estou aqui, eu ainda estou aqui. E essa, mais do que qualquer outra, foi a promessa que nunca se quebrou. Em algum ponto no caminho, percebi que o amor que construímos não era o que eu sonhava quando era jovem. Era melhor, era real. Era feito de imperfeições aceitas, de vulnerabilidades compartilhadas, de promessas renovadas a cada novo amanhecer. Era feito de dois seres humanos, quebrados e remendados, que ainda assim escolheram se amar com uma ternura, feroz, sem máscaras, sem reservas. Hoje, quando olho para ele, quando vejo o jeito como ele sorri distraidamente ao ler um livro, ou o modo como me busca no meio da noite, apenas para ter certeza de que ainda estou ali, eu sei que o amor venceu. Não por ser fácil, não por ser infalível, mas porque no momento mais crucial, nós dois decidimos ficar. Decidimos ser um para o outro aquilo que sempre buscamos, um porto seguro em um mundo de incertezas. E enquanto caminhamos juntos pelas estações que ainda virão, não carrego mais o medo de ser deixada. Carrego apenas a certeza tranquila de que, aconteça o que acontecer, nós somos um lar. Um lar feito de escolhas diárias, de pequenos gestos, de amor silencioso que, contra todas as probabilidades, escolheu vencer.